Seja bem-vindo ao nosso último módulo do programa Destroy Enemies Intensivo Sol, que tem chance de cair na prova. Nesse último módulo, nós estaremos falando sobre química ambiental. Quando a gente fala sobre química ambiental, é de imensa importância, porque a química ambiental ela permeia todas as questões do Enem, que faz parte das habilidades que é exigida pelo INEP a vocês. Então aqui chegamos em química ambiental, a gente vai destacar essas três grandes áreas, lembrando que as aplicações dentro das demais áreas, sempre na medida do possível, nós já abordamos. Vale o destaque agora essas áreas da poluição do solo, a poluição hídrica e a poluição atmosférica, e com isso podemos seguir com a resolução de questões. E vamos começar logo então com isso, começando com a poluição do solo. Muito bem, então quando a gente fala de poluição do solo, o primeiro ponto de vista fundamental é que essa poluição do solo ela pode ser proveniente de uma fonte urbana, pode ser de uma fonte agrícola, ou pode ser do próprio despejo inadequado industrial de lixo, pode ser então uma poluição industrial também. Tá. Nessa simulaçãozinha que a gente está vendo, tá em português de Portugal, tá? Então eu peço que desconsidere alguns fatores aí. Vamos focar então inicialmente na poluição do solo de origem industrial. A poluição industrial do solo, as principais origens são os subprodutos da indústria e os resíduos, que podem ser, por exemplo, os resíduos radioativos, né, dentre umas das opções. Vamos dar uma olhada aí num corte transversal aí do solo. O que acontece é que esses resíduos, se não forem adequadamente dispostos, eles vão percolar o solo, né, vão penetrar as camadas aqui subsuperficiais do solo, e essa infiltração faz com que passe por uma camada impermeável do solo, mas atinja as camadas superficiais. E são justamente as camadas superficiais que estão mais próximas das fontes, né, subterrâneas de água, dos poços artesianos, né, e semi-artesianos diversos. Além do risco de que, se essa percolação continuar e achar um caminho por uma camada permeável, é possível inclusive atingir até os aquíferos, né, os aquíferos confinados. Então, o problema da poluição industrial, o ponto é justamente esse. Agora, a poluição agrícola. A poluição do solo do ponto de vista agrícola tem a ver com a agricultura intensiva, né, com o uso de muitos herbicidas e que acabam também percolando o solo. Essa agricultura intensiva resulta também na desertificação do solo, que é basicamente a lixiviação de uma série de nutrientes para camadas inacessíveis, e o solo torna-se por isso infértil. Outra consequência é a pecuária extensiva, esse consumo também de ocupação do espaço para a pecuária não contribui com a fertilidade do solo, não deixa de ser uma contaminação, além das contaminações aí que podem até originar nos recursos hídricos. Vamos entender um pouco mais esse fenômeno. É o mesmo processo que a gente viu anteriormente, se tratando da indústria, a questão de percolar as camadas e chegar até a contaminar os lençóis freáticos. Vamos falar de contaminação urbana agora. A contaminação urbana pode vir basicamente do inadequado despejo de resíduos, como está aqui na simulação, no cantinho esquerdo, resíduos plásticos. Tem a questão do tráfego urbano, tráfego aéreo e tráfego rodoviário. Até mesmo o tráfego aquaviário também, a depender do município, né? Isso deve ser considerado. E junto desses resíduos provenientes do tráfego, né, do uso de combustíveis, pode originar chuva ácida. Fato é que a gente está focando na poluição do solo, mas todos os fenômenos estão entrelaçados. Muito bem. Vamos agora falar de quais reações químicas, quais processos, quais ciclos podem ser diretamente atacados por esses processos aí da contaminação do solo. Então chegamos com esse primeiro ponto, que é a contaminação do solo. A lixiviação é um processo, só criar um espaço aqui no nosso quadro. Só criar um espaço. Contaminação do solo. A lixiviação é o processo em que os nutrientes, como eu cheguei a citar anteriormente, os nutrientes das camadas mais superficiais do solo, eles são empurrados, né? Eles são solubilizados e levados para camadas mais
internas do solo, camadas mais inacessíveis para os organismos vegetais e até os organismos animais autotróficos também. Então, o ponto é que a contaminação do solo ela vai afetar os nutrientes. E esses nutrientes, essencialmente, são os nutrientes de nitrogênio, que são os mais disponíveis, os mais importantes. Então, os nutrientes vão ficar indisponíveis. E os nutrientes, como eu cheguei a citar, os principais são de nitrogênio, de fósforo e de carbono. Quando a gente fala de nutrientes, nitrogênio, fósforo e carbono compõem os principais nutrientes disponíveis no solo. Geralmente, em termos de o nitrogênio, ele está disponível na forma de íons nitrato. O fósforo geralmente fica disponível na forma de íon fosfato. E o carbono disponível geralmente na forma de íon carbonato. Esses íons aqui, esses ânions, na verdade, é que levam à construção depois das proteínas, aminoácidos, né, constituem a parede celular vegetal e tudo mais. E esses nutrientes, eles são bastante solúveis. Eles são muito solúveis. E por serem muito solúveis, sofrem com a lixiviação. A lixiviação, que agora eu vou escrever, lixiviação, que é o fenômeno em que os nutrientes ficam solubilizados e ficam indisponíveis nas camadas mais superficiais do solo. A lixiviação, então, é basicamente uma percolação com os nutrientes. Percolação e indisponibilidade dos nutrientes. Isso é lixiviação. Tá, como isso pode ser evitada, né? Como essa lixiviação pode ser evitada? A lixiviação, ela tem origem da acidez da água. A acidez da água. E essa acidez da água é proveniente das chuvas ácidas. As chuvas ácidas é um dos principais causadores da lixiviação do solo e consequente diminuição da fertilidade. Então, se medidas preventivas de chuva ácida são tomadas, logo até a lixiviação do solo é reduzida, até os nutrientes do solo ficam mais disponíveis. Esse é um ponto. Outro ponto são sobre as tecnologias, né, de despejo de resíduos no solo. E é um grande desafio em termos mundiais tratar dos resíduos, né, tratar do lixo. O processo mais adequado para isso é a construção de um aterro sanitário, que a gente tem aqui uma ilustração esquemática disso. Basicamente, um aterro sanitário, então, ele serve para deposição adequada do resíduo sólido urbano. E essa deposição acontece primeiro com uma prévia escavação do solo, uma escavação e a disponibilidade de tubulações semipermeáveis, né, em solo arenoso. Depois o solo ele vai receber tubos, né? Melhor dizendo, depois o solo vai receber manilhas, né? E essas manilhas possuem a função de permitir que a matéria orgânica que vai sendo oxidada, vai se decompondo aqui, né, seja liberada. Lembrando que vai passar por uma digestão aqui, um processo de digestão na ausência de oxigênio, uma digestão anaeróbia. A gente produz muito gás metano ao longo desse processo, que inclusive é também um contaminante atmosférico importante, mas esse gás metano que é produzido aqui no aterro sanitário, ele depois pode ser canalizado, inclusive pode ser fonte de energia para próprio aterro sanitário. Alguns aterros sanitários aí ao longo do Brasil são até sustentáveis energeticamente, porque produz metano e o metano depois é queimado e serve como força motriz aí para um gerador elétrico que vai virar energia elétrica que vai manter o aterro sanitário. Tá, então primeiro é uma escavação, depois a disposição de tubos, tubos permeáveis, como eu falei, né, que são calhas. Essas calhas têm a função de orientar, né, e de canalizar o chorume. A função é canalizar o chorume. Então o chorume ele vai ser levado de um ponto ao outro. Esse chorume vai ser depois tratado numa estação de tratamento de efluente, tratamento de resíduo líquido. A grande diferença de um aterro sanitário é que ele pode receber várias camadas, como eu estou demonstrando aqui nessa figura, várias camadas de resíduos,
todas, né, conectadas por anilhas, lembrando que o gás tem que vir sempre até a superfície. O despejo dos resíduos, né, isso aqui em azulzinho são então os resíduos, ó, vai ser sempre tampado com solo. Então coloca resíduo e tampa com areia, com areia ou com terra, com argila. Joga resíduo e tampa, joga resíduo e tampa. Aterro sanitário geralmente não tem aves, né, que ficam próximos de lixo, justamente porque fica sempre tampado. E tampar é necessário também para que promova a digestão anaeróbia e acelere esse processo. Um aterro sanitário pode ser até, inclusive, uma zona de praça, uma zona de um bosque, uma zona de reflorestamento. Depois o aterro sanitário pode ser utilizado para isso. O chorume, que é gerado, que está aqui, ó, nesses tanques aqui verdes, aqui é o chorume gerado. Esse chorume vai para uma ET, a estação de tratamento de efluentes. E eu vou falar sobre o que faz uma ET, estação de tratamento de efluente, agora com vocês, na nossa próxima aula sobre poluição hídrica.